Criativo ou criativa? Bem-vindos ao Burocast, o podcast para criativos que estão cansados de quebrar a cara com a parte chata do trabalho. Meu nome é Juliana. Meu nome é Luíse. E meu nome é Júlia. E nós somos as pessoas por trás do projeto Burocracia para Criativos. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast que vai trazer uma luz para vários temas relacionados à parte chata do trabalho criativo, aquela que ninguém ensina pra gente. Gestão, finanças, empreendedorismo, direitos, entre outros temas que surgirem. A gente jura que vai tentar trazer esses temas da forma mais leve e descontraída possível, porque nós sabemos que não são assuntos fáceis ou divertidos. Mas nós sabemos também que eles são muito importantes e que podem significar o sucesso ou seu fracasso enquanto profissional. Nesse episódio, a gente vai contar um pouco sobre como surgiu o projeto, quem somos nós na fila do pão e quais foram os principais desafios na criação do nosso escritório, que nasceu na Bahia há mais ou menos 4 anos e hoje tem sede também em São Paulo. Então, meninas, vamos contar como surgiu a Motora? Tá, pra quem não sabe, a Motora é um escritório de design que nasceu em Salvador. A gente começou a funcionar como um coletivo de design, né? A gente não... Na verdade, a gente até tentou, já falamos sobre isso em alguns outros momentos, a gente pode falar mais em um outro momento também, mas a gente não nasceu já como um escritório, né? Quando a gente tentou fazer isso, deu errado, então a gente decidiu formar mesmo um coletivo de design para desenvolver os trabalhos que a gente acreditava, que a gente achava legal, que a gente via muita gente fazendo, que a gente queria fazer também, mas que a gente não tinha espaço para desenvolver nem na faculdade e nem nos nossos estágios na época, né? Então, em 2016 a gente começou com o coletivo e aí a gente começou a desenvolver esses trabalhos. Quando foi em 2017, minha irmã começou a me incentivar a participar de um intercâmbio, que era para empreendedores com potencial de impacto social com seu trabalho. E aí começou a crise, porque ela começou a me falar que a gente devia aplicar a motora. Eu falei que ela estava viajando, porque a Motora era um coletivo, a gente não estava empreendendo, era coisa nenhuma. Só que ela ficou insistindo, sentou do meu lado, me ajudou a preencher, né, responder as perguntas e tal. E aí, qual foi a surpresa quando eu recebi a notícia de que tinha passado? E aí, eu acho que foi a partir desse momento, mais ou menos, que a gente começou a encarar a coisa meio que com maior seriedade, assim. Agora a gente tinha passado num programa que era para empreendedores, a gente decidiu sentar, né, sentou com o Monique mesmo para fazer nosso plano de negócio, e foi aí que a gente começou a levar a coisa realmente mais a sério e ver que a gente precisava formalizar algumas coisas que ainda não estavam tão formais na nossa atuação. Na época a gente fazia trabalho... então... Na época a gente já fazia trabalho, a gente já meio que atendia cliente, fazia muita permuta. A gente já emitia nota fiscal, já tinha um MEI. Mas fora isso, eu acho que tinha muita coisa solta ainda, né? Não, é bem isso. Tipo assim, no começo, a gente tava muito focado em fazer coisas que eram do nosso desejo mesmo, né? Coisas que a gente queria, coisas que a gente via outros estúdios e outros coletivos fazendo. E meio que foi isso que guiou a existência da Motora, né? Fazer coisas que a gente queria fazer, que a gente acreditava, que a gente achava que ia fazer diferença, né? Assim, do que a gente enxergava da cena de design em Salvador na época, que era diferente de outras iniciativas. E aí a gente começou muito nessa pegada, sempre com uma perspectiva muito feminista, né? Que faz parte de uma coisa que as três acreditam, né? Então, era algo que sempre meio que norteou o que a gente queria fazer, né? Esse viés um pouco político, um pouco de pensar muito o design que a gente fazia, não só fazer, né? Mas pensar muito sobre ele, refletir muito sobre o que a gente estava fazendo, como é que a gente estava se comunicando, como é que a gente estava criando. E aí eu acho que esse gancho traz por um assunto que é muito importante em toda a nossa trajetória, que é justamente essa questão de ser mulher e estar empreendendo, estar fazendo tá trazendo no nosso trabalho uma proposta que é diferente do que você vê por aí, assim. Eu acho que tanto num cenário de criação que é muito dominado por agência, quanto no que diz respeito a gente trazer esse discurso de diversidade no nosso trabalho mesmo, é uma coisa que o mercado não está tão acostumado a ver. Então, e a gente tinha muita dificuldade, né, no começo de se colocar com relação a isso. E aí, acho que por isso que o Burocracias é um projeto que é tão importante pra gente, porque a gente viu na prática a diferença que fazia, entender o que a gente estava fazendo, entender, sei lá, qual era a nossa margem de negociação para um projeto, entender que a gente por muito tempo
cobrou pelo nosso trabalho, mas descobriu depois que estava, na verdade, pagando para trabalhar, porque a gente estava cobrando um valor que não sustentava a nossa hora, ou os salários que a gente queria, desejava. E enfim, o tanto que conversar com gente que entende mais, ouvir um pouco do que eles tinham para falar, para explicar pra gente e ajudar a gente a mudar esses processos internos, mudou a nossa maneira de se portar mesmo diante do mercado. Né? E como que isso possibilitou que a gente fechasse mais negócio, aumentasse nosso preço, conseguisse viver do que a gente queria e do que a gente acredita. E como isso fez diferença pra gente, isso pode fazer diferença pra tantas outras pessoas também, né? Então, acho que levar um pouquinho disso pra outros criativos que vêm desse mesmo background que a gente, que é, de repente, começa a trabalhar muito novo, começa a desenvolver projeto dentro da faculdade, não sabe muito bem o que é que tá fazendo no que diz respeito à gestão no começo, só quer realmente criar, assim, ter essa paixão por criar. E enfim, dá um pouco dessa noção, né? Porque acho que são poucas as faculdades hoje que têm um currículo que abraça essa parte de negócio, né? Mesmo professores que saibam falar sobre o assunto, né? Porque às vezes não é nem só o currículo, mas você tem um professor que é referência, um professor que tem o próprio negócio, que pode dar um toque ou ajudar. Não tem, né? Na maioria das faculdades. Certeza. Eu só fico lembrando da matéria que a gente teve de gestão, né? Que é... assim, até que a gente viu muito da teoria, mas aquela grande frase, né? Na prática, a teoria é outra. Então, aproveitando um pouco desse assunto, Ju, conta um pouco do que é o Burocracias, para quem não conhece, de onde veio e o que a gente quer alcançar com esse projeto. O Burocracias foi um projeto que nasceu meio que organicamente, né? Assim, tanto como a Motora nasceu organicamente do nosso desejo de fazer projetos, o Burocracia nasceu desse desejo nosso de compartilhar essas vivências que a gente estava tendo, sem saber muito bem para onde a gente estava indo, o que a gente estava fazendo, sem saber se o que a gente estava fazendo era certo ou errado. E aí, lá por 2018, na verdade, 2018, a gente fez uma roda de conversa só para mulheres empreendedoras, assim. A gente estava fazendo uma ação do Dia da Mulher e aí a gente pensou, não, por que a gente não junta essas mulheres empreendedoras para falar sobre, né, sobre as dificuldades delas e compartilhar um pouco, porque a gente sentia muito isso, né? A gente sentia que por ser muito jovem, a gente abriu a Motora com, acho que a gente tinha 22, né? 22, 23. 21. 21? Luiz, você é mais jovem. Acho que eu e a Juliana tínhamos 22. Ah, é verdade, eu sou mais jovem. Esqueci. Pois é. A gente tinha 21 anos, então a gente tinha maior cara de bebê. Ainda temos um pouco cara de bebê. Eu tenho bastante. Mas a gente tinha... Mas agora a cara de bebê começa a ficar boa, né? Começa a ficar a cara de jovem. Cara de jovem, mas a gente tinha cara de, tipo... criança, basicamente, assim, de quem perguntava se a gente tava no colégio, se a gente tinha idade. O cliente já perguntou pra gente se a gente tinha idade pra trabalhar, coisas assim. Então... Não, várias piadas, né? Eu acho que é inclusive relevante trazer aqui, porque muitas outras pessoas podem ter passado por isso. Porque teve uma piadinha que eu nunca vou me esquecer, eu acho, que foi em alguma reunião de cliente, um cliente que era muito bom pra gente, assim, que a gente tava se tremendo toda pra fechar o negócio, que fizeram alguma piadinha assim, tipo, chamar o juizado de menores, ou chamar o... sei lá, órgãos relacionados Eu lembro, foi bem isso. trabalho infantil. E aí, cara, tipo... Foi horrível. como é que você se coloca no... E várias outras, né? Tipo, não só relacionadas a ser jovem, mas ser mulher, várias questões, assim. E eu acho que você, quando tá começando jovem, segura, como é que você responde uma piadinha dessa, sabe? Como é que você se impõe, como é que você se coloca? E o primeiro passo é realmente entender o que você tá oferecendo, se colocar de maneira profissional e mostrar que, não, pera aí, né? Posso ser jovem, mas tô aqui por um motivo, você tá me contratando por um motivo, você se interessou pelo meu trabalho, então, respeito. Eu acho que a gente sentia que a gente tava, que o cliente tava prestando um favor pra gente nos contratar, né? Eu acho que a sensação era muito essa. Exato. Sim. Ele tava fazendo um favor pra gente, quando na verdade a gente tá ajudando o negócio dele, né? A gente tá fazendo algo pra ele, a gente tá criando valor. Então, até mudar essa chave, você fica se sentindo à mercê, Impostor. né? E à mercê de qualquer coisa que a pessoa fala, você vai dar uma risadinha e fingir que não foi você. Você acha que você não pode se indispor com ninguém, né? Voltando para a linha do tempo. Isso tudo porque lá em 2018 a gente sentia todas essas coisas e passou por todas essas coisas e decidiu
juntar essas mulheres, né, no Dia da Mulher, em homenagem ao Dia da Mulher, para conversar sobre empreendedorismo feminino na área criativa. E aí, quando a gente sentou, assim, umas 30 mulheres, a gente abriu as inscrições para o bate-papo, porque nosso espaço era limitado, e, tipo, esgotou em 2 horas, assim, menos de 2 horas. Porque tinha as mulheres estavam loucas para falar sobre isso, né? E aí, quando a gente sentou essas 30 mulheres na sala, a gente começou a perceber que todo mundo tinha as mesmas dúvidas. E que tinha gente no mercado há 5 anos a mais que a gente que tinha as mesmas dúvidas e que falava que também não sabia como fazer e que também cobrava no chute, precificava no chute, que não sabia se estava pagando para trabalhar, que tinha um contrato mais ou menos assim que tinha feito, com os mesmos problemas. E uma outra questão também que eu acho que é super importante é de muita gente ter falado que não tinha a menor noção de quantos concorrentes cobravam. Uhum. Então, tipo, isso bateu fundo, eu acho, na gente, porque, na verdade, as pessoas às vezes ficam com receio de falar. E eu acho que criar esses espaços seguros pra você compartilhar esse tipo de coisa, tirar dúvida, ver como é que tá você com relação aos concorrentes é super relevante. É porque às vezes você percebe que podia estar praticando um preço muito maior do que você está praticando. A gente fala muito, né, desse mercado predatório, né? Que a pessoa pratica um preço predatório. Mas se ela não sabe quantos concorrentes estão cobrando, ela não vai nem ter noção do que é um preço predatório. Já vi gente falando que você cobrar R$500 numa marca é predatório. Ou R$1.000. R$3.000 numa marca é predatório. Tipo, pra quem? Em que contexto? Com que experiência essa pessoa tem? Não, e quem cobra barato tem vergonha de falar porque acha que tá baixo, e quem cobra caro tem vergonha de falar porque acha que tá alto demais. Oi? E aí o Burocracia surgiu com uma vontade de criar esse espaço. Então a gente identificou os principais temas assim que a gente sentiu que a galera não tava entendendo. E nós realizamos um workshop presencial, né, na época, em Salvador, para falar sobre direito. Foi o primeiro que a gente fez. Então a gente convidou uma empresa júnior, a Alfa, que tá até produzindo um conteúdo com a gente bem legal. Eles são super parceiros lá no Instagram. Se você não segue no Instagram, @burocracias. Segue por lá, que a gente tá sempre botando conteúdo relevante sobre esse assunto. Buro.cracias. Buro.cracias. Falei, vou aprender a falar direito. E a gente fez esse evento sobre direito e teve um feedback maravilhoso e as pessoas começaram a pedir mais. A gente fez mais um sobre contabilidade. Depois, 1 ano depois, a gente fez mais um sobre vendas, né? Aí é engraçado que à medida que a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai compartilhando no Burocracias, né? Então, quando a gente fez nosso primeiro contrato, a gente fez esse primeiro Burocracia sobre Direito. Quando a gente conseguiu finalmente nossa planilha de precificação para passar um preço digno, né? Com o mínimo de dignidade de trabalho. A gente fez o de contabilidade com os nossos contadores na época, para eles ensinarem tudo o que eles ensinaram pra gente. E depois o de vendas foi um conteúdo que a gente foi absorvendo muito ao longo do tempo, em termos de posicionamento, né? Como é que a gente se posiciona, qual é o nosso discurso de vendas, como é que eu vendo sem ser chato, como é que eu vendo sendo tímida, que são problemas que a gente vive, né? Porque aqui todas são tímidas, ninguém aqui gosta de fazer essa parte burocrática, mas a gente teve que aprender porque era importante, né? E aí, esse ano a gente decidiu expandir o Burocracias, né? Na verdade, a gente começou a fazer essa transição para São Paulo, né? Atuar em São Paulo e em Salvador. E nós começamos a perceber que a ferramenta online seria o ideal para a gente conseguir ter esse conteúdo em qualquer lugar. Até porque a gente já tinha tido pedidos, né, de levar o curso para outras cidades, mas é um trabalho absurdo levar um curso para outra cidade. E aí agora com a pandemia, realmente que a gente não vai conseguir levar então, curso para lugar nenhum, né? Eu acho que o maior acelerador de metodologias digitais é essa pandemia. Eu acho que a gente viu o útil ao desagradável, né? Foi uma coisa bem... Perfeito. Como é que a gente resolve mostrar... Porque eu acho que nunca foi tão necessário o Burocracias quanto vai ser agora durante essa época de pandemia. Porque tem muita gente que está sendo demitida, que está virando freela e que não sabe como é que organiza o próprio negócio, como é que se posiciona enquanto profissional no mercado e que não tem muito como ir de lugar em lugar, bater em porta, literalmente, né? Tem que usar as ferramentas online para se mostrar. E como é que ela vai fazer isso? Como é que, se ela nunca teve esse contato na faculdade, com outros profissionais? É complicado. E a ideia é que seja uma rede também, né? O Burocracias seja um espaço de discussão, uma rede entre pessoas. Ah, nossa, sim. Eu acho que é importante também colocar esse
esse ponto bem forte, assim, porque eu acho que uma das coisas que mais fez a gente crescer tão rápido na Motora foi uma rede maravilhosa de pessoas que estavam à nossa volta. A gente sempre foi muito insegura com relação ao que a gente estava fazendo, no sentido de não saber se está certo e querer melhorar. E isso fez com que a gente nunca tivesse vergonha de pedir ajuda para ninguém. Então, putz, não sei fazer um contrato, vou pedir ajuda. Não sei se o meu preço tá bom, vou pedir ajuda. Não sei vender, vou fazer um curso. Então, o Burocracias também é esse espaço, assim, eu acho, para as pessoas pedirem ajuda. E aí vou aproveitar para fazer o merchan também do grupo do Telegram, que tá lá no link da bio do Que nosso merchan, mas é de Instagram. graça. É merchan, mas é de graça, pois é. Porque, cara, é super um espaço, assim, pra a galera, às vezes... Primeiro o grupo era pra quem fez o curso online de vendas, e agora a gente abriu ele pra todo mundo, mas super é um espaço, assim, pra pessoa tirar dúvidas sobre preço. Ah, não sei se o preço tá bom, não sei se minha proposta tá boa, pode me mostrar um exemplo, pode me ajudar, e, tipo, a galera super ajuda, assim. A gente tá sempre presente pra ajudar todo mundo, mas tem outras pessoas no grupo também, eu acho que isso que é legal, né? Tipo, todo mundo troca. Vai ter gente que sabe mais que a gente também lá, né? A ideia é Exato. essa. A gente não sabe tudo e nem vai conseguir saber nunca, né? E eu acho que tem uma coisa de se fechar muito, né? Quando a gente fica inseguro, às vezes a gente se fecha muito na nossa insegurança e fica com medo de pedir ajuda, né? Então... Vergonha de mostrar. Vergonha de mostrar e tal. E tem que entender que ninguém sabe mesmo. E a gente tá aprendendo junto. São dúvidas super normais. As dúvidas que a gente recebeu no curso de vendas, por exemplo, eram dúvidas que eram comuns a todos os alunos. Então você vai percebendo que, tipo, todo mundo tem as mesmas dúvidas, cara. E é isso aí. Com certeza. Acho que a gente precisa falar um pouquinho das mulheres, né? As mulheres criativas, o que elas significam pra gente e como é que a gente coloca elas no Burocracias. Quem quer falar? Júlia. Ai, meu Deus. Vai que você falou pouco. Eu acho que nossa vontade de inserir as mulheres é mais do que óbvio, né? Não só por nós três sermos mulheres e sabermos, de fato, o que é que as mulheres passam, e acho que é isso que o Lu falou antes, né? O tipo de situação que a gente é colocada, que não é só porque a gente é jovem, é porque a gente é mulher também. A gente tem que entender que ser mulher tem um papel nisso, né? Em como a gente é tratada. E eu acho que também essa insegurança que muitos profissionais têm, muito profissional jovem e tal, nas mulheres a gente sabe que é uma insegurança muito maior. E porque muitas vezes ela... Não é nem que ela é julgada, mas eu acho que ela se sente mais cobrada, porque principalmente assunto de dinheiro e tal, porque não é uma mulher que fica sempre nesses cargos, então a gente não se vê como representante, não vê como essa pessoa que cobra, que é uma pessoa incisiva. E a gente tem que entender que faz parte e que não é porque a gente está sendo incisiva que a gente é uma mulher grossa, que a gente... Porque mulher não é ambiciosa, né? Mulher é interesseira, tem toda essa questão. E entender como é que a gente trabalha em cima disso. E nisso a gente percebeu que, tem uma dessas dificuldades, vamos ajudar, então, mais mulheres a passarem por isso. A poder superar esse tipo de obstáculo e facilitar, de alguma forma, esse espaço para que elas se sintam, de fato, incluídas e não se sintam rebaixadas por acharem que sabem menos. Eu acho, assim, que naturalmente, por uma questão cultural, a mulher já se coloca no mercado... Assim, eu falo a mulher bem de forma generalista, tá? Mas ela já se coloca no mercado mais timidamente, digamos assim. Então, já achando que vão desconfiar do que ela tá falando, já achando que vão questionar muito mais o que ela tá falando. E aí, isso tem um lado de que ajuda a gente a se preparar mais, mas tem um lado também que faz com que a gente nunca se sinta pronta. E quando é um assunto que a gente não tem segurança também, pior ainda, né? Fragiliza, e aí, né? A gente com formação de design, quando vai falar sobre dinheiro, quando vai falar sobre... sei lá, quando a gente apresenta um contrato e um cliente vai questionar a cláusula X do contrato, e a gente teve uma situação que a gente já passou também. A gente teve advogados que ajudaram a gente a escrever nosso contrato, mas quando um cliente chega pra gente pra questionar uma cláusula, quem responde é o advogado, somos nós. Então, ter propriedade sobre aquilo que você tá vendendo em termos de
legislação mesmo, direito, e por que que você não pode mudar uma cláusula e tal. É muito importante, assim, porque você começa a se sentir mal, né? Tipo, se numa situação dessa você começa a gaguejar ou mostrar que você não sabe. Tipo, puta, eu sou designer, eu não tenho obrigação nenhuma de saber sobre isso. Eu posso desligar o telefone e falar que eu vou mandar meu advogado ligar pra ele. Mas eu me sinto na obrigação de entender e de responder. Então, eu acho que a questão da mulher no Burocracias é muito pra elas não passarem por essa situação, assim, de se sentirem vulneráveis no mercado de trabalho. Basicamente, acho que a gente conseguiu cobrir tudo sobre o projeto e sobre a nossa trajetória, né? E era essa a nossa intenção com o podcast de hoje, era meio que nos apresentar e apresentar o que a gente está fazendo aqui, o que a gente se propõe a fazer com o Burocracias e com o Burocast, né? E espero que vocês acompanhem, que curtam os próximos temas, peçam temas também, indiquem pessoas pra gente trazer, porque a ideia, como a gente falou, é ouvir pessoas que sabem mais que a gente, que entendem mais que a gente. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até agora. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, galera! Posso pausar aqui? Tem aquele tudo. Pode.